Os amigos e amigas, corredores, corredoras, triatletas de de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo, por que não? A gente tem que ser audacioso mesmo. Com muito prazer, com muita honra, que eu começo o 4º episódio do podcast Bora Correr com Breno Perrucci. E falar sobre corrida, falar sobre triatlon, falar sobre esporte, nos propicia, não é só aquela tecnicidade de contar, de passar informações, de entrevistar técnicos, de falar sobre pontos de vista específicos sobre determinados assuntos técnicos. Nos permite também contar histórias, e bonitas histórias, lindas histórias. O esporte nos possibilita isso. Contar histórias de superação como essa que eu vou contar hoje. Eu vou tentar contar para vocês hoje uma história de um rapaz que superou dramas familiares contundentes. E hoje está aqui hoje ele é um dos principais triatletas do Rio Grande do Norte, por que não um dos principais triatletas do Nordeste, e já alçando voos altos no patamar nacional. Eu estou falando de Lucas Cabral, que é triatleta aqui do Rio Grande do Norte, tem 29 anos, e trouxe também, para contar a história dele e deles, porque todos passaram por isso juntos, o pai dele, Juarez Cabral, empresário, o grande Juarez do Pão do Pai. Vocês vão conhecer a partir de agora uma linda história de superação por meio do esporte. Se ele está aqui hoje, se Lucas está aqui hoje, se Lucas é quem é hoje no triatlon, foi o esporte e, claro, o suporte familiar que propiciaram. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês dois por terem aceito o convite e por estarem aqui, né? Breno, eu agradeço pelo convite, porque é uma forma da gente divulgar que o esporte muda a vida das pessoas, é um processo de transição para que a criatura possa ver que ele é capaz de sair muitas vezes de um fundo de poço através de uma forma digna, honrada, de mudar a sua vida. É uma coisa muito bacana, é uma porta de saída imensa para aqueles que realmente desejam sair. Os íntimos chamam de Luquita, né? Eu não sou tão íntimo assim, mas eu vou chamar também, né? Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Pois como eu falei na abertura, Lucas hoje é um dos principais triatletas do estado, já conseguiu resultados importantes no triatlon full. Você já está nessa prova já aí, né, Lucas? Já, esse ano agora eu fiquei em 12º geral e primeiro da minha categoria, do 25 a 29. No triatlon, na competição que teve agora em Floripa, isso, né? Em Floripa. Recentemente. Ano passado eu fiquei em 2º geral, lá em Fortaleza, no 70.3. Que é o meio Iron. Isso, que é o meio Iron. E em Maceió, fiquei em 3º lugar, geral, também. Também meio Iron. Isso, também. O seu primeiro Iron full foi esse ano? Não, foi ano passado. Foi. Sendo que não foi um dos melhores, não. Não foi a estreia foi como não você imaginava. Foi. Esse ano, sim. Esse ano foi um pouco melhor. Ainda engatinhando assim, porque ano passado tive hipotermia, já a partir do ciclismo. Esse ano senti frio, possibilitou ali de entregar um pouco mais do que eu tinha, mas foi um resultado bem melhor do que do ano passado. Beleza. A gente começou pelo estágio que ele está hoje, mas vamos contar a história para vocês do nascedouro, de como foi, de como tudo aconteceu, de como, por que aconteceu, para até chegar onde a gente está hoje, quem Lucas é hoje, quem Juarez é hoje. Vamos voltar a alguns anos. Lucas hoje tem 29 anos. Quando ele tinha 6 para 7 anos, mais ou menos, o irmão dele mais velho, como era o nome do mais velho? Matheus. Matheus. O irmão dele mais velho tinha 10. Isso, perfeito. E aí, Matheus adoeceu. Ele foi acometido pela leucemia. Isso. E aí eu queria que você contasse como foi, Juarez, nesse início. Matheus com 10 anos, você tinha 2 filhos. Isso, perfeito. Matheus o mais velho com 10 anos, Lucas com 6, e aí começou o drama de vocês. Isso, e um drama muito grande. Veja uma coisa, né? Nós estávamos na sexta-feira na praia lá em Camurupim, e a mãe do Cid, né? Ela é dentista, ela vê uns gânglios no pescoço Cid que ele fala é Cid Barbosa. Cid Barbosa, isso. Triatleta, professor de educação física. Isso, então ela vê assim, a gente vê assim superficialmente aqueles gânglios, ela faz uma ação, olha, isso pode ser alguma resposta do organismo, algum dente inflamado, mas vamos avaliar. E na segunda-feira a gente levou ela ao médico, né? E o médico imediatamente indicou uma oncologista. Quando foi lá, a médica chega e fala para minha esposa que ele estava com leucemia.
Para você ter ideia, ela umas 4 horas da tarde que ela descobriu isso daí. Ela foi chegar em casa umas quase 10 da noite, rodando na rua, sem saber o que falar, sem saber o que dizer em casa pra gente, né? Ali começava todo um processo que a gente não sabia aonde ia dar. E nesse processo foram o seguinte, foram 9 anos de luta, aquela coisa travada, você vendo? Uma coisa andar de uma forma lenta, ele passa daqueles 10, 11 anos até fechar os 5 anos tratando essa doença, e faltavam 4 meses para ele receber alta. Aí ele tem uma recaída, né? E nesse processo o Lucas se encontrava o seguinte, eram nós dois juntos, né? E eu me questionei muito quando eu descobri que ele tinha entrado no processo da droga, porque... Mas só para... Diga aí. Vale salientar, vale destacar, Lucas e Mateus eram muito unidos. Bastante unidos. Eram muito então, colados. Era aí nesse processo o seguinte, que eu me questionei muitas vezes, porque eu via os dois juntos, eu abri a porta do quarto, estava tocando violão, estavam cantando, brincando, e eu não me dei conta na hora em que ele começou a entrar num processo, que ele via a recaída do irmão, via ali um buraco se fazendo presente, e eu não entendia, tá certo, por que razão, qual motivo, né, o que estava acontecendo, que ele começava a ter como fugas, ele buscava o esporte, mas no esporte, digamos, ele ia surfar e a gente não sabia por que estava surfando, se era uma coisa para realmente ajudar ele, era uma coisa, mas era uma fuga, né? E nessa fuga ele começa a entrar nesse processo da droga, e o irmão ali teve uma primeira recaída com 4 anos e 6 meses, teve a segunda... 4 anos e 6 meses após o diagnóstico. Exatamente. Aí depois tem essa recaída, passa mais 1 ano e meio, tem outra recaída, né? E aí começa aquele processo desesperador, porque no começo tinha 90% de chances de cura. Depois essa chance foi diminuindo, né? E a gente se agarrava, porque é o seguinte, era aquele negócio, a gente não queria que o cara morresse, né? A gente via o seguinte, era naquele processo em que Lucas, eu olhava para lá, eu não via razão para ver por que ele estava entrando nesse mundo que eu não aceitava, entendeu? Eu dizia, pô, você vai para uma fuga de se envolver com a droga, mas por quê? Qual a razão? Eu estava presente na vida dele, e eu me questionei muito. A gente estava indo para a praia no dia que ele falou para mim que estava fumando maconha, amigo, abriu um buraco na minha frente, eu tive vontade de pegar o carro e... Né? Aí vamos pontuar. Isso. O seu filho com 10 anos, Mateus mais velho, foi diagnosticado com leucemia. Lucas tinha 6. Isso. Eles eram bastante unidos. Foi passando por processo de tratamento que a princípio dava resultado, deu a esperança, depois houve uma recaída, houve outra recaída. 9 anos depois, ele acabou sendo 9 anos de luta entre tratamento e recaídas, e aos 19 anos Mateus partiu. Isso, Mateus morreu. Durante esse processo da doença de Mateus, do tratamento de Mateus, Lucas, muito jovem ainda, viveu o momento dele e se deixou envolver pela droga. Se envolver pela droga. Como é que foi isso aí, Lucas? Como é que foi isso para você no comecinho? Como é que foi ali ver seu irmão adoecer e você... O início da história, de onde partiu e como foi que aconteceu? Então, eu tinha 6, 7 anos de Era idade. Um menino. E, assim, por mais do que as pessoas chegassem pra mim e, tipo, explicassem, né? Nossa, seu irmão tá indo pro hospital, seu irmão tá indo passar por isso, por aquilo e tudo mais. Meu pai, por mais que ele tentasse ser presente, mas é uma lacuna. É algo que fica... que não dá pra preencher. Você não preenche um vazio, entendeu? Que tá ali por conta de uma perda de alguma coisa, de alguém que não tá presente, com alguma outra coisa, entendeu? Quando você fala lacuna, porque você e seu irmão estavam sempre juntos. De repente ele teve que se ausentar de casa por muitos e muitos dias. Isso. Ele ia pro hospital, aí voltava e fazia punção, voltava, exame de sangue, voltava pra casa. E a rotina era essa, sabe? Muitas e muitas vezes eu tava lá no colégio, aí chegava um coordenador, chegava outro coordenador, aí minha mãe ligava, não, traga material escolar para o seu irmão, ou então, não, ó, sua mãe mandou falar que seu irmão teve que ir pro hospital de novo, e era sempre notícia assim, entendeu? Sempre coisas assim que chegavam para mim.
E Isso foi perturbando você. perturba. E, assim, eu digo que com ele eu aprendi muita coisa, sabe? Tipo, meus gostos musicais eu aprendi com ele, sobre filosofia, essas coisas assim que ele gostava de passar pra mim e tudo mais. Questão de filmes, literatura em geral, né? Cultura. E, assim, a gente gostava muito da época dos anos 70, dos anos 80 ali, sabe? E na época que eu tava mais, assim, fundido naquele, digamos assim, comecei a beber, comecei a fumar cigarro. Com quantos anos isso você tinha? Tinha 13 anos. 13 anos. 13. E aí você começou pela bebida e pelo cigarro. Isso. E gostava muito de escutar Beatles, Elvis, escutava Eric Clapton. Depois, né, depois de ele ter falecido, eu li biografia da Janis Joplin, do Jimi Hendrix, do Eric Clapton. Fiquei fascinado por aquilo, gostava muito de tocar. Tinha um projeto, né, de música, de colocar aquilo em prática. E tudo aquilo eram coisas de cultura que ele tinha me dado, entendeu? Que ele tinha passado pra mim. E ele sabia das coisas que eu fazia. Eu chegava pra ele e falava. Eu era um livro aberto com ele. Sabe? Ele só falava, cuidado, porque pai não vai gostar disso. Eu sei, mas... Quando você começou na bebida e nas drogas, seu irmão estava vivo ainda. Tava. Foram 2 anos antes disso. Essa sua entrada era meio que, sei lá, uma revolta? Era uma fuga? Era uma fuga, sim, mas na época eu via como experiências. Eu olhava assim e dizia, eu preciso experimentar isso para ver se essa dor passa, para ver se tudo isso passa. Se anestesia. Isso. E a última coisa que eu deixei, né, depois eu deixei as drogas, eu tinha 18 anos, 19 anos mais ou menos. Quando seu irmão morreu, você tinha 15. Tinha 15. E a última coisa que eu deixei foi o cigarro. Tinha 20 anos para 21 anos. E eu sempre tive em mente, depois de ter deixado as drogas, não, vou ficar com o cigarro aqui porque eu sei, até os 21 anos eu tinha esse pensamento de um suicida passivo. Sabe? E, Juarez, como foi essa dentro de casa? Como era que você com 2 filhos, um tratamento duro, difícil, longo e como você citou, aos poucos tirando as esperanças de vocês, vendo o mais velho nesse caminho e vendo o mais novo por outro caminho. Vendo um lutando para viver, mas perdendo a vida, e o outro cheio de vida, mas esquecendo da vida, esquecendo de viver, sem vontade de viver. E você, como pai, administrando a situação dessa? Olha, meu amigo, eu vou falar para você uma coisa. Mateus querendo viver, como vocês dois, Lucas querendo ir embora para acompanhar ele, talvez, eu não sei, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente quer ser presente para junto, ou quer se aproximar dele. Então, eu vi nesse processo durante esses anos todos, né? Ter aquela condição de você querer saber por que aquilo dali. Eu li Augusto Cury, né? Uma obra dele que falava sobre a dependência química. E ali o seguinte, ele falava desse deserto, né? Então, eu via o meu filho no deserto, eu via que o outro ia embora. E esse daqui estava no deserto que eu queria ajudar e não sabia como. E eu me questionava, onde é que foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado para que você dê uma educação, o cara estudando nos melhores colégios, você sendo um exemplo, fazendo tudo de bom para o cara ter uma referência, para ele caminhar bem, mesmo com a dor. E aí, de repente, você vê o cara entrando nesse buraco da droga. E aí eu digo, cara, o que é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou? Entendeu? Então eu comecei a pesquisar, a estudar. Aí o seguinte, eu digo, o que é que eu faço para fazer? Aí conversei com a mãe de Cid Barbosa, conversei com o pai dele e não via luz. Aí o seguinte, um dia Cid estava chegando de São Paulo e eu cheguei para ele assim, eu disse, cara, eu não sei o que fazer mais não, bicho. Aí, aí ele falou...
Juarez, é o seguinte, eu tô chegando em São Paulo, começou a contar as experiências dele, e eu disse, meu irmão, o que danado a gente pode fazer para ajudar o Lucas? Eu não sei mais o que fazer da vida não, cara, porque eu vi Matheus ir embora e tô vendo o Lucas, eu tô perdendo o Lucas. Ele tentou quatro vezes suicídio. Lucas tentou 4 vezes suicidar-se. Eu levei ele nas minhas costas 4 vezes para o hospital, para fazer limpeza gastro, tá certo? E tomava medicamentos. Misturava remédio com bebida, com droga, com tudo. Aí eu digo, cara, o que eu vou fazer da vida? Né? Eu cheguei chorando para a mãe, disse, o que eu vou fazer? Porra, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer, você quer fazer uma coisa, não tem assim... você não vê aquela solução no seu alcance. Exatamente, você não tem assim, não tem como dimensionar. E eu vi reportagens, mãe amarrando o filho, o pai batendo, espancando porque não queria o filho fosse para aquilo. Mas é uma coisa muito complicada, você não tem o que fazer. Aí se ele chega para mim e diz assim, nesse negócio, eu digo, bicho, que eu vou fazer com esse cara? Ele diz, Jorei, se você conseguir trazer ele para pedalar com a gente vai ver o que a gente pode fazer. Aí eu comecei a insistir, Lucas, vamos correr? Lucas, vamos pedalar? Disse, não, isso daí começava a falar, dizer um monte de coisas, né? Não, esse negócio, eu não vou ensinar pra mim não, esse negócio de fresco, não sei o que mais. Essa época aí eu já tinha saído já. Eu fumava muito, eu era obeso, tinha 98 quilos, mas fumava pra caramba, assim, passava o dia no computador, tomando Coca-Cola, pernoitava jogando. Mas ainda bebia muito. Bebia muito. Aí o seguinte, aí se chega pra mim assim, se você conseguir fazer isso. Aí eu tinha comprado uma bicicleta pra mim, inclusive comprei um amigo nosso, seu Leão, que é um grande atleta também, é referência pra muita gente e hoje tá internado doente, né? E aí ele disse, olha, leva essa bicicleta pra você. Peguei a bicicleta e comecei a pedalar. Aí eu disse, Lucas, pedala com essa bicicleta aqui. E ele começou a fazer junto com a gente devagarzinho. E começou a correr escondido. Eu não sabia que estava correndo. Não, primeiro... Vamos, a gente vai chegar nessa área aí. Ele tá pulando. A gente vai chegar no início da salvação de Lucas, digamos assim, que foi por meio do esporte. Mas o que eu quero entender, que eu quero que as pessoas também entendam, é a cronologia dos fatos. Certo. É a ordem e os períodos que aconteceram. Quando o Matheus adoeceu, eu tinha 10 anos, Lucas tinha 6. Quando o Matheus faleceu, quando morreu, tinha 19, Lucas tinha 15, ou seja, foram 9 anos. Nesses 9 anos, Lucas, dos 6 aos 15, foi a fase obscura da vida dele, onde ele se viu sem a convivência do irmão. Foram dos 6 até os 18, 19, na verdade, né? Porque depois da morte do irmão, seu irmão você continuou. Isso. E assim, depois da morte dele até foram 4 anos que eu digo que eu não tive luto. Por quê? Como é que você tem luto se você não enxerga a realidade daquilo que aconteceu com você? Você não vive, na verdade. Eu não vivi aquilo. Eu mascarei aquilo. Você apenas existia. Era um ser que existia, mas via a vida passando por você. Não, eu digo que a persona que tava ali não era eu, entendeu? Porque eu bebia muito, fumava muito, usava LSD, êxtase e deixava tudo aquilo dali ser aquela grande experiência que pra mim fazia sentido na época, que não faz sentido nenhum, entendeu? Então, aquilo dali apenas passou com o tempo. Hoje em dia eu olho ali, tive experiências, mas não vale nada pra mim hoje. Foram anos que, digamos assim, não existiram na sua vida? Isso. E que eu não contribuíram em nada na sua vida? E que eu não senti o luto, entendeu? Eu não senti, porque quando a gente perde alguém, a gente tem aquelas boas lembranças da pessoa e tudo mais, e naquela época que foi recente, foi que eu deveria ter visto ali de poxa, eu tive um puta de um irmão, sabe? Tipo, podendo viver aquilo ali, podendo ter agarrado com meu pai, com minha mãe. Eu não fiz nada disso. Eu fui egoísta e quis fazer aquilo tudo que eu fiz. É importante demais esse depoimento de Lucas, depoimento de Juarez, contando essa história deles. Se você não segue o canal ainda, aproveita agora, aperta o sininho do canal da Rádio 96 FM, dá o like no vídeo,
você não vai pagar nada por isso, é de graça e nos ajuda a nos manter firmes aqui no programa. E vale lembrar também, é importantíssimo destacar, graças a quem nós estamos aqui. Nós temos o apoio da Rádio 96 FM, mas nós temos o patrocínio do Sesc RN e da Meia Maratona do Sol. meiadosol.com.br, se inscreve logo e já garante a tua vaga, não deixa virar o lote. sescrn.com.br, nesse site do Sesc, é fundamental, esse site do Sesc é fundamental para você que quer começar um esporte, que quer sair do sedentarismo, quer salvar a sua vida, quer ajudar a vida de um filho, de um parente, de um irmão, do marido. Lá tem diversas opções para você iniciar no esporte, desde pilates, tem academia climatizada, enfim. Entra aí, sescrn.com.br e confere. Entra, se você sabe que vai correr a Meia do Sol, se inscreve logo, não deixa para a última hora não. O ano passado esgotou, nos últimos dias era corre atrás de inscrição, não tinha mais. meiadosol.com.br. Feitos os merchans, like no vídeo. Voltando ao bate-papo agora com o Lucas e com o Juarez. Eu quero pegar esse gancho que você deixou agora, Lucas, sobre esse período que você podia ter aproveitado melhor seu pai, sua mãe, para curtir a existência do seu irmão, para curtir a importância que seu irmão teve. Seu irmão teve uma existência ao lado de vocês e deixou um legado para vocês. E você, nesse período, simplesmente abdicou, consciente ou inconscientemente, mas abdicou desses momentos. Isso deve ter sido, eu imagino que deve ter sido, não. Foi algo bem duro e frustrante para vocês, né? Para você como irmão, para você como pai. Verdade, meu amigo. Eu vejo o seguinte, a minha esposa, eu digo para você, a capacidade que ela tinha de manter as coisas equilibradas com relação a gente estar ali, ela compreender mais do que eu, porque eu me revoltava, né? Porque é o seguinte, você vê o filho ir embora e o outro entrar no outro caminho, desse período que você viu aí na transição da gente, tá certo? Eu me questionava por que ele entrou nesse mundo e qual a razão dele ter entrado, entendeu? Se a gente estava presente na vida dele. Tá? Foi muito tempo que ele passou internado, mas eu estava presente com o Lucas direto. Entendeu? Então, eu como pai, estando presente com ele, eu me questionava onde foi que eu cometi um erro. Aí a mãe decide falava, meu filho, você não cometeu erro nenhum, não. Se ele entrou nisso daí, é porque ele que estava fugindo de algo. Né? E essa fuga aí, tá? Era o seguinte, você vê o teu filho bebendo, tá? De manhã, de tarde, de noite, não ter o que fazer da vida, bicho. É complicado demais. Você bebia em casa? Ou bebia em casa, trancado dentro do quarto. Botava a cabeça no travesseiro o dia inteiro bêbado dentro de casa. E você não sabia o que fazer. Ou seja, a realidade de Lucas, por muitos anos, foi trancado dentro de um quarto? Dentro do quarto, trancado, amigo. Aí eu levava psicólogo, psiquiatra, casa espírita, fazia o que você podia imaginar. A gente tem uma casa espírita aqui que trabalha só com jovens e resgatando jovens, né, que são viciados em drogas, né? Então esse grupo espírita, né, ele trabalha numa intensidade muito grande e que quando eu comecei a conhecer o trabalho desse nosso amigo lá no Luz Divina, né, é um grupo Hawari, é um grupo de jovens que trabalham resgatando outros jovens que já, uns viciados ainda e outros que já saíram desse processo. Então eu fui buscar socorro com eles lá. Né? E aí o que eu vi? O seguinte, eu vi um pai lá que os dois filhos dentro do Colégio das Neves entraram no mundo das drogas e o caba com 40 anos e o filho dava do mesmo jeito. Então o meu desespero naquele negócio era dizer, pô, se aqueles dois estão assim, pô, como é que eu vou conseguir tirar Lucas desse meio? Como é que eu vou conseguir sair? O menino, esse meu amigo, né, com os dois filhos, né, e os seus filhos foram atletas também, praticavam esporte, mas não conseguiam sair da droga. Nenhum dos dois. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Aí começava a conversar com os outros jovens também, com os pais dele, para saber como é que era, mas eu via o seguinte, que eles se drogavam no dia, no outro não. Mas eu via Lucas 24 horas, todo dia saía de tarde, ia no posto, comprava uma lata de cana, daquelas grandonas assim, e passava o dia inteiro trancado no quarto. Latão. Exatamente. 51. É um latão de 51 Coca-Cola, o dia inteiro. E eu chorava, bicho, eu ficava agoniado. Entendeu? Quem conhece Lucas? Eu conheci Lucas recentemente. Eu conheci Lucas tem 3 anos, 2 anos. Depois que eu entrei na CB, eu já via Lucas correndo e tal, mas depois que eu entrei lá na CB, foi que eu conheci de perto. Quem conhece Lucas como eu conheci recente, não imagina esse Lucas que
que vocês descrevem. Não. De forma Esse nenhuma. Lucas com quase 100 quilos de idade, 100 quilos de idade, Não, com quase 100 quilos de peso, isso daí já enfiado foi... num quarto, Isso. bebendo e fumando o tempo Exatamente. todo. Porque eu vou fazer a cronologia aqui dos fatos. Dos 14 até os 18 anos eu surfava, né? Ia pra praia, fumava muita maconha. E teve uma época desses 18 anos, 19 anos, que eu bebia muito, fora maconha e LSD. Eu cheguei a beber muito, muito mesmo. Foi essa época. A época da obesidade já foi lá pros 21, lá pros dos 19, 20, 21 anos. Já foi depois, já foi quando... Já. o... Mas nessa época aí eu era muito magro, muito magro. Eu acho que eu tinha porcentagem de gordura menor do que eu tenho hoje. E olha que hoje eu tenho bem Na pouca época da gordura. droga. Consumido pelo fumo e pelo álcool. Pelo Meu álcool. amigo, a gente ri hoje, meu amigo, mas eu digo pra você, eu chorei muito, cara. Olha, teve um dia, tá certo, eu vou relatar pra vocês aqui o seguinte, que ele tava tão drogado que eu tive que chamar a polícia pra conter ele, cara. Aquilo dali foi o pior dia da minha vida. Eu chamei a polícia, né, pra depois chamar o SAMU e internar ele. Eu digo pra você, foi o pior dia da minha vida que eu tive até hoje. Foi pior do que ver meu filho morto. Porque é o seguinte, o que aconteceu? A gente estava em casa e ele começou a querer quebrar tudo. E eu disse, pô, o que é que eu vou fazer? Ele mais forte do que eu não tinha condição de segurar ele. Aí eu e minha esposa, a gente começou a conversar, eu digo, olha, vamos chamar a polícia, que não tem o que fazer não. Aí chamamos a polícia, né, a polícia chegou, o cara, uma pessoa muito bacana, não, vamos chamar o SAMU, leva ele. A gente levou ele para casa de Santa Maria, não receberam, levamos ele para ali agora não sai, Casa de Saúde Natal, né? E quando chegou lá, foram 5 homens para segurar ele, amarrar ele, né? E aí ficou eu e minha esposa, um coração partido, aquela coisa, meu Deus, o que a gente fez? Será que a gente fez certo, foi errado? Isso né? aí, Matheus já tinha morrido. Matheus já tinha morrido, já, né? Esse dia, eu digo, foi o pico da coisa. Tinha 17 anos, né? Exatamente. Aí, o que acontece? A gente passou a noite acordado, rezando nós dois em casa, não conseguiu dormir. 5:30 da manhã, o telefone toca. Aí do outro lado da linha, tio. Aí eu digo, pô, quem é esse? Aí, quando se identificou, era um amigo de Matheus, né? E disse, tio, eu vi o Luquinhas aqui, eu fui visitar, ele tá lá em cima, todo amarrado. Venha buscar ele. Aqui não é o lugar dele, não, cara. Aí eu disse, aí o que tá falando? Aí ele falou o nome dele, fugiu o nome dele agora. Aí eu digo, cara, vem aqui. Aí eu digo, quem que tá o médico ali? Doutor Rodrigues. Eu digo, tá certo, eu vou. Aí a gente foi lá. Quando chegou lá, ele chama, né, um médico e um amigo de Matheus, olha, não dá para ele ficar aqui, tem muita gente ali em cima viciada, coisa muito pesada, leva o teu filho para casa. Eu disse, como eu vou levar? Ele não quer mudar, eu não tô aqui, trouxe ele para cá porque eu quis não. Eu não sei mais o que fazer, cara. Não sabia o que fazer, tava muito complicado, muito complicado. E naquela hora, o amigo de Lucas, de Matheus, fala pra mim, tio, não dá certo ele ficar aqui. Aí, senta eu e minha esposa, manda chamar ele, os enfermeiros não queriam soltar ele. Pô, foram 5 pra amarrar você, a gente vai soltar você agora. Aí soltaram ele desceu, a gente foi conversar com ele, e aí naquele momento a gente teve uma conversa, você quer mudar mesmo, você quer sair desse negócio? Porque se não quiser, você vai ficar aqui preso. Até você querer mudar. Porque eu não vou mais, não. Eu não aguentava, não suportava mais ver aquilo, bicho. Eu digo, pô, já que eu perdi o filho, o outro vai embora também. Porque eu não aguento mais esse negócio, não. Eu lembro desse episódio porque eu lembro que eu tinha começado a beber à tarde. E eu perdi a consciência. Simplesmente perdi a consciência. Eu me lembro de, nesse meio tempo, né, que eu perdi a consciência de ter acordado amarrado na cama, de ter me visto numa cadeira de roda, né, na entrada de um lugar, e depois eu tava amarrado na cama. Ou seja, você tem flashes apenas de memória. Isso. E quando eu acordei amarrado na cama, eu consegui me desamarrar e tudo mais, eu apareci no corredor lá, e o enfermeiro que tava na hora lá já tava tentando ligar pra
pra subirem e pra me amarrar de novo. Aí eu falei, não, pera, calma, eu quero saber onde é que tá minha chinela, o que é que eu faço aqui, eu não sei onde é que eu tô. E ele olhou pra mim assim e viu que eu tava são de novo. E falou, não, tá assim, assim, assim. Eu, tá, beleza. Sentei lá, tem umas cadeiras pra sentar, sentei lá e pronto. E daí depois meus pais foram me buscar. Para vocês verem, eu não trouxe Lucas e Juarez aqui simplesmente para contar o drama tão pesado como eles viveram. Eles estão aqui para mostrar um exemplo. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Exemplos como o de Lucas. Lucas foi salvo pelo esporte. O esporte foi a grande mola propulsora da salvação da vida de Lucas e, obviamente, por consequência, da salvação dessa família, que passou por um drama gigante. E eles estão aqui para contar a história deles, para contar o exemplo deles. Porque, certamente, um ou outro jovem que está aqui nos assistindo, está nos ouvindo, pode se identificar com esse caso. Uma ou outra família pode se identificar com esse caso. E se a gente conseguir salvar a vida de mais um jovem, se a gente conseguir salvar mais uma família, a missão desse episódio já vai ter sido cumprida. Porque a missão desse episódio não é só simplesmente contar histórias lindas, mas é contar exemplos de superação e de salvação por meio do esporte. Para vocês verem que o esporte não é só algo para postar no Instagram uma fotinha bonita, não. O esporte é uma mola propulsora de salvação de vidas, de transformação de vidas. Eles dois são a prova disso. É verdade. Vocês dois são um testemunho disso. O exemplo que passaram, que viveram, que estão contando aqui, é mais que claro isso. Eu vou dizer de novo, quem conhece Lucas como eu conheci agora, não imagina nunca esse Lucas descrito por vocês. É verdade. E isso foi o esporte que salvou vocês. Agora a gente vai começar a chegar lá. Hoje, Lucas, você olha para trás e diz, rapaz, qual o caminho longo que eu passei para chegar onde eu tô. E agora a gente vai começar a contar essa história de como foi a salvação. E aí tem uma participação fundamental de Cid Barbosa, que hoje é o treinador do Lucas. Isso. Olha, teve um dia que a gente foi, eu chamei ele para correr lá no Parque da Cidade, né? E ele ia correr, você viu uma gazela já assim, saltitando? Na época eu fazia basquete, e eu andava só com as pontas do pé, mas eu era rápido na quadra. Ele foi, eu digo, eu querendo fazer alguma coisa, né? Eu digo, rapaz, vamos correr comigo? Vamos embora. Aí quando chegou no Parque da Cidade e foi correr, ele dava um salto assim com as pontas dos pés, sabe? Aí eu disse, rapaz, não é assim que se corre. Aí uma moça foi passando, né? Todo bonitinho lá. Aí a moça começou a tirar, eu digo, parece uma gazela pinotando. Aí naquele momento ali, né? Aí eu digo, bicho, não é assim que se corre, não. Eu fui ensinar ele a correr, né? Que eu corro desde os 12 anos de idade. 10, 12 anos de idade eu comecei a correr. Aí eu disse, vamos, corra assim, não sei o que. Aí ele disse, não, pai, assim, não. Aí quando a menina começou a tirar onda com a cara dele, né? Aí ele foi e parou. Aí parou, se encabulou, disse, como é que é? De corra assim? Aí começou a correr e ali começou a mudar a coisa, né? Aí o que eu acho interessante é que nessa época ele disse, pai, a gente conversando nós dois, eu queria ter entrado nesse esporte muito naquela época que você me chamou para correr. Se Alice Cid tivesse me chamado, eu digo, como é que ele ia te chamar, pô? Tu não queria nada com a vida, não queria saber de nada, entendeu? Não tinha. Eu chamava ele para correr para ver se eu motivava ele, incentivava ele a fazer alguma coisa. Né? Porque... Mas ali eu acho que naquela época o Matheus ainda era vivo. Matheus era vivo, exatamente. Mas eu chamava ele para correr, eu digo, vamos correr. Né? De tarde eu não tinha o que fazer, eu digo, quando 4 horas da tarde eu botava um tênis e ia correr sozinho, entendeu? Correr não, ia caminhar. Caminhar, mas vamos correr. Aí nunca deixei de fazer a minha atividade física. Mas para você ter ideia, é o seguinte, Matheus faleceu, eu cheguei a pesar 99,5 kg, 100 quilos. Fiquei inchado, gordinho pra caramba. Aí eu dizia, pô, o que eu vou fazer? Como é que nada eu vou fazer? Aí comecei, aí eu disse, rapaz, Cid, aí como é que nada o cara faz? Ele disse, vai, começa devagarzinho e vai, tá, que você consegue. E aí nesse processo, a gente está nessa luta, né? Lá na praia, a entrada de Cid foi nisso daí. Ele chega de São Paulo, vai abrindo o portão e disse, meu irmão, eu já conversei com teu pai, ele disse que não sabe o que fazer, conversei com tua mãe, ela disse que não sabe fazer. O que a gente faz para ajudar o Lucas? Nisso o Lucas tinha quantos anos? Eu acho que tinha 18 anos, né? 18 anos, 19. Era. Você faz 18 anos. Aí, se disse, olha aí, o seguinte, tente trazer ele para bike ou então para corrida. Eu disse, mas como o cara não quer? Aí eu digo, mas tente aí,
comecei a comprar a bicicleta, né, com o seu Leão. Eu acho que, não, nessa época eu já tinha uns 20. Já tinha, né? Não tenho nem precisamente assim de idade, não. Porque assim, eu me lembro que eu parei mesmo, em 19. E daí, com 20 anos, eu entrei naquele, assim, 19 pros 20, eu passei a ficar só dentro de casa, né, jogando, eu ainda fumava. Era a abstinência. Era, nem beber eu tava bebendo mais, sabe? Porque a saída mesmo foi de um dia que tinha tido uma... Não foi uma briga, foi uma discussão com ele, com o pai. E daí eu pego o skate e saio, sabe? Aí eu cheguei em Ponta Negra, vou andar pela Rota do Sol. Eu fui andando pela Rota do Sol. Aí cheguei em Cotovelo, vou até Tabatinga andando. De skate. De skate. Sim, mas no skate na mão. Não, Ou era andando. Onde dava pra andar, porque você sabe, ali a Rota do Sol, Sim. né? Aí, onde dava pra andar, eu andava. Onde dava, eu caminhava. Só sei que quando eu cheguei em cima da ladeira de Tabatinga, eu já devia ser umas 6:30 da noite. E meu pai ainda tava na marmitaria e ia pra lá depois. Aí eu cheguei ali na rotatória, aí o ego pesou pra menos. Eu liguei pra ele e perguntei: você tá onde? Aí ele falou: tô indo pra aí. Se você estiver passando, você me dá uma carona? Eu não aguentava mais andar. Não aguentava. Mas tava no desespero. Aí nesse dia você... Aí a gente depois dessa loucura boa, digamos assim, que acabou sendo boa. Aí isso a gente foi o gatilho. Aí a gente chegou em Camurupim e isso faltava tipo uns 5 km pra eu chegar, mas eu não aguentava mais andar. Não aguentava. Depois de ter andado 39 km, que era... Vocês moravam em Camurupim? Não, a gente fica base o verão lá. Sim, isso era verão. Isso. E da casa de Candelária, né, onde ele mora, e pra Camurupim dava mais ou menos isso, 42, 40. E depois de uns 37, 39 quilômetros, eu não aguentava mais andar nem nada. Mas tu imagina aí o seguinte: depois dele ter discutido comigo, tá certo? Obrigado. Aí sai de casa com skate sem dizer pra onde é que vai. E você trabalhando ali. Sem rumo, sem destino. Sem nada, amigo. E na minha cabeça, eu começava a pensar besteira. Queria fazer alguma besteira. Porque pronto, eu vou dar... E várias vezes eu fazia isso. Saí andando e... teve uma noite que ele saiu de casa, 6 horas da noite. Aí o vizinho, também fumava maconha com ele lá. Aí ele se despediu do vizinho. Saiu se despedindo de um monte de amigos. Todo mundo que ele conhecia se despedindo. Aí eu disse, cara... Aí perguntei, onde é que tá o Lucas? Não, ele passou comigo e disse que ia embora. Conversei com outro, não, disse que ia embora. Ele, pô, embora pra onde? Onde é que esse cara vai? Você sabe onde é que eu encontrei Lucas? Na Ponta do Morcego, 1h da manhã, sozinho, lá, entrando pra dentro da água, pra se jogar dentro do mar. Aí a minha esposa chorando e a gente em casa aperreada. Aí eu comecei a pedir a Deus uma luz, o que é que eu vou fazer? E saí seguindo o meu coração. Aí eu encontro o cara, para o carro na Ponta do Morcego, saio a pé, 1h da manhã, quando eu olho lá naquela ponta, só vi aquela luz do celular, lá distante, né? Aí fui me aproximando. Aí quando eu vi que era ele, aí eu comecei a tentar me aproximar sem deixar que ele se jogasse dentro do mar. E ali o coração queria sair pela boca, você não sabia o que danado fazer, né? E fui aí conversando, aí fui se aproximando, não, rapaz, não faça isso, pô, a gente te ama. E comecei a conversar com ele, chamando, aí me agarrei com ele, aí puxei ele, disse, não, você não vai fazer isso não. Deixa eu morrer, eu digo, não vai não. Se vai nós dois, você não vai não. Aí me agarrei com ele ali e chorava e agarrado, e puxei ele, comecei a conversar. Diga, amigo, olha, teu irmão já foi embora, tá? A gente vai perder você. Eu não vou perder você não, cara. Eu não vou perder você. Eu não vim aqui pra perder você não. Eu vou lutar por você. Eu vou fazer o que eu puder fazer. E eu dizia pra ele assim, cara, o que você quiser ser na vida, eu vou fazer pra te ajudar. Mas você tem que saber o que você quer. Eu não vou dizer o que você vai fazer da vida não, né? Então, aí quando passou, a gente pegou o carro, rodou a vida cocheira inteira. Quando chegou de frente para a shopping, meu amigo, eu parei o carro, entrei numa crise de choro, 2 da manhã. Eu pensava que naquela hora eu ia infartar. Eu disse, bicho, meu amigo, acho que eu vou morrer aqui. Porque
era uma adrenalina, uma coisa que mexia comigo que eu não sabia explicar o que era aquilo. Eu tentava acalmar ele, dizendo, não vai, não vai. Eu pensei que, naquela hora eu pensei que ia morrer, bicho. Porque o coração disparou, uma coisa assim, que eu disse, cara, parece que era a segunda ou a terceira vez que ele tentava se matar. Outra vez foi com a faca, que eu tomei a faca dele. Tá certo? A outra vez consumiu muita bebida, com remédio, entendeu? E tava espumando, feito trem lá, e eu botei nas costas e fiz carreira. Outra vez eu cheguei numa festa, ele estava como alcoólico, estirado no chão. Botei no carro e fiz carreira também. Eu digo, quer dizer, você passa por coisas que você não determina o que você vai fazer naquela hora. Então, eu digo sempre o seguinte, eu não condeno nenhum pai que chega e amarra um filho porque o filho vai se drogar, para ele não se drogar. Porque o pai e a mãe que está ali, é ele que sabe. Tá? Desesperador. O desespero, a agonia. Porque é o seguinte, você não quer perder quem você ama, não, cara. Você não quer perder. Aí eu cheguei e falei, amigo, é o seguinte, olha, eu quero te ajudar, mas eu quero saber o que você quer da vida. Porque se você não quiser nada, é problema seu. Eu vou deixar, a minha filosofia de vida é essa. Eu acho que Jesus é um maior exemplo pra gente. Se você não quer nada, siga o teu rumo, porque eu vou seguir o meu. Mas eu te amo. O que você quiser fazer, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. E eu digo você. Tem que fazer, cara. Se não segue ainda o canal da Rádio 96 FM, o canal do YouTube, já segue agora. Ativa o sininho para receber as notificações, dá o like no vídeo, dá o joinha no vídeo. O nosso canal tem quase 170 mil inscritos, é um canhão de audiência. Aproveitando esse canhão de audiência, se você sabe que vai correr a Meia do Sol, será no dia 16 de setembro desse ano, por que deixar para a última hora? Aproveita que está no segundo lote ainda, não deixa virar para o terceiro lote, vai ficar mais caro, já faz a tua inscrição, meiadosol.com.br, a maior corrida do Nordeste, uma das maiores do Brasil. Esse ano a meta é arrojada, é ultrapassar os mais de 8 mil inscritos, ultrapassar os inscritos, o número de inscritos do ano passado. Entra também no nosso outro patrocinador. Se você quer começar uma vida no esporte e não sabe por onde percorrer, por onde começar, sescrn.com.br. Lá no Sesc tem inúmeras opções. Entre elas, vou dizer aqui de cabeça uma. Ela é só uma, tem várias. Pilates, para você começar a preparar o seu corpo para uma outra atividade física. Tem academia climatizada. Enfim, entra aí no sescrn.com.br. Agora, Lucas e Juarez, passado toda a pior fase da vida de vocês dois, como é que foi o start no esporte? Quando eu falo start no esporte, não as brincadeiras de bater em Camurupim de skate, mas, rapaz, até você se tornar hoje o triatleta que você é, como é que foi esse começo? Eu surfei, né, por um bom tempo, e quando eu tava no ponto de obesidade, né, ainda fumava cigarro. Quantos anos? Isso aí, 20 e Isso, poucos? 19 para 20. 20 anos, mais ou menos. Minto, 21. Eu tive vontade de voltar a surfar novamente, né? Meu pai já tava pedalando. Inclusive, era uma briga danada dentro de casa, porque eu ficava pernoitando jogando em casa, né? Fumando cigarro adoidado dentro do quarto, tudo mais, não sei o que. E a fumaça indo pra casa toda. E meu pai puto comigo. Porque ficava meu quarto era só nicotina, cara. Só nicotina. Era bizarro. E hoje em dia é horrível. Eu acho que toda vez que eu entro naquele quarto, eu sinto assim, mandando das paredes. E ele acordava às 5 horas da manhã pra ir pedalar, né? E quando ele tava acordando, eu tava indo dormir. Jogando. E nessa época aí eu tive vontade de voltar a surfar. Eu olhei assim, eu tava pesando 98 quilos, pesado pra caramba. E eu me lembro na época que acho que eu tinha uns 19 para 18 anos, quando eu ainda tava surfando legalzinho assim. Meu pai tinha comprado um pranchão, né? Aqueles... Não era nem longboard, era prancha de bico, mas um pouquinho mais espessa. Aí eu vou voltar a surfar nessa daqui. Aí comecei a ir, né? Aí eu chamava e tal, não sei o que. Aí teve uma época que não dava mais pra ele me deixar. Eu já tinha diminuído de prancha, já tinha perdido um peso. E precisava de uma bicicleta, né? Pra ir surfar. Aí ele tinha comprado uma nova. E disse, toma essa daí, vai com essa, não sei o que. Tá, beleza.
A nova. Isso. Daí, não, ele me deu aquele pedalava. E ficou com a nova pra ele. Foi. Aí eu botava a prancha numa capa, amarrava uma corda na prancha e ia de Candelária pra Via Costeira, pra surfar. E às vezes deixava a prancha na casa de um amigo nosso em Ponta Negra e ia de bike pra lá. Mas, e comecei a fazer uns pedais com ele também, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei no Pra Shopping eu não aguentava. Eu tava, tipo, assim, era demais. Pra chegar no posto policial ali da Rota do Sol também era, tipo, barreira do inferno, nossa. Um suplício. Era. Ou seja, ainda... o início foi, entre aspas, despretensioso. Verdade. Foi. Eu usava a bike mais pra ir pro surf mesmo. Aí teve uma época que eu reduzi muito o cigarro, eu acho que fumava 1 ou 2 cigarros por dia, tal. Foi na época que eu tava surfando até melhor, já tinha perdido peso pra caramba, eu acho que... Mas quando eu perdi muito, muito peso depois que eu comecei a correr, mas por partes. E aí, dessa forma despretensiosa, usando a bicicleta como meio de transporte para ir surfar, onde é que entra Cid Barbosa e onde é que entra a corrida na sua vida? Calma, peraí. Vamos lá. Eu consegui parar de fumar depois que eu tirei o siso, que eu tinha que passar 15 dias. Um amigo meu, que hoje em dia já é médico, né, ele falou, bicho, você vai passar 15 dias, por que você não para de vez? Aí eu... Cirurgia dentária. Isso. Tirei 3 sisos de uma vez, assim. Aí eu, tá. Aí eu tirei, eu tinha comentado com ele, não, porque eu, na época do basquete, eu fazia umas corridas com o pai, aquelas corridas que o pessoal ficava malhando em mim, porque eu andava feito gazela. Aí eu vou voltar a correr, eu gostava de correr e tal, não sei o quê. Aí, pronto. Aí eu me lembro que eu passei uns 4, 6 meses, foi em Tabatinga, que eu ficava só surfando lá e tipo, isolado de todo mundo. Tava vivendo aquilo dali. E daí eu vou começar a correr. Aí comecei a correr. Primeira corrida que eu fiz, eu ainda consegui correr 2,5 km pra ir no mercadinho, comprar água com gás. E que eu comprava umas 4, 5 assim de uma vez pra ficar tomando em casa. Isso já tinha regulado assim uma alimentação saudável na época que eu gostava. Mas quando eu cheguei lá, eu não consegui. Eu voltei andando porque eu não consegui voltar os outros 2,5. Mas isso eu já tinha parado de fumar e tudo mais. Fazia acho que 1 mês e meio que eu tinha parado de fumar cigarro. E ia ali pra Pirambúzios, né? Lá tinha um pico de surf. Eu ia com uma prancha, surfava lá e já voltava pra casa também. Já tava, tipo, bem melhor. E comecei a fazer umas corridas mais longas. Fui aumentando e tênis eu não dava nem pro gasto. Às vezes eu ia pra praia assim e corria descalço mesmo, que era melhor do que eu correr com o tênis que eu tinha na época. E daí, quando o pai falou com o Cid, na época eu tava correndo 25 km na terça, 25 km na sexta e 25 km no domingo. Apenas. Nos dias que eu não corria, eu ia pedalar. Todos os dias, menos os dias que não tinha onda, né, pra surfar, eu surfava. E nos dias que não tinha onda, eu ia pra uma praça, assim, fazia calistenia, fazia barra. Ou seja, você começou a usar o esporte ainda de forma despretensiosa como uma válvula de escape. Foi a sua principal válvula de escape. Isso. Pra meio que ir saindo da vida que você tava. E aí ganhou a empolgação e foi. Foi. Era mais pra lidar com a ansiedade, sabe? E a depressão em si, né? Porque quando eu saí das drogas, eu procurei jogar, entendeu? Procurei, tipo, alguma coisa, algum outro vício que me preenchesse ali. Entendeu? Porque, querendo ou não, quando eu entrei assim, né? Era pra
preencher o desespero, entendeu? A vontade de morrer ali que eu tinha, né? Eu agonia descontava que você sentia. isso, eu descontava tudo em bebidas, em drogas e nas experiências que eu pensava em ter. Eu li, né, a biografia do Eric Clapton, do Jimi Hendrix e tudo mais, e achava fascinante aquilo dali que eles tinham vivido, mas pensar que Jim Morrison morreu aos 27, Jimi Hendrix morreu aos 27, Janis Joplin morreu aos 27, entendeu? E eu tinha aquele grande monumento ali, porra, eu vou passar dos 27 anos, sabe? Na época que eu li aquilo dali. Grande bobagem, hoje em dia, assim, olhando pra isso. O que eu penso hoje, né? Mas aí você, voltando a essa fase inicial, você tinha desfocou da droga, da depressão, do buraco em que você já estava e focou nas práticas esportivas. Isso. Para preencher tempo e preencher foco. Isso. Preencher concentração. Isso. E com o tempo, né, em várias introspecções assim, notei que eu não procurava mais a morte, né? Procurava a vida, viver, tudo mais. E pra mim aquilo ali foi tipo um grande estalar, assim, porque tipo, eu nunca imaginava que de tantos pensamentos depreciativos assim que eu tinha de mim, de pensamentos pessimistas, de pensar que eu não era uma pessoa boa. Eu sempre pensei isso de mim. E eu tava procurando viver. Graças ao esporte. E graças ao meu pai também. Teve uma época que eu não pensava em mais nada assim, eu só queria, tipo, dar orgulho a ele. Cheguei várias vezes pra ele, pai, eu só quero dar orgulho. Depois de, tipo, muita besteira e muita cagada que eu fiz, eu só queria, tipo, apagar aquele capítulo e ter uma vida melhor. E aí, Juarez, foi quando você bateu aquele papo com o Cid. Cid disse, vamos... Ele já tinha uma carga de esporte considerável. Acaba que corre dia sim, dia não, 25 quilômetros. E nos dias que não corre, pedala, vai surfar. Mas eu não estava sabendo que ele estava fazendo escondido isso daí. Sim, você não sabia. Eu não sabia, não. Rapaz, você entendeu? Detalhe. Você entendeu como é que é? Ele estava fazendo isso, mas escondido. Eu chegava pra ele, pai, o tênis não dá mais. Eu já tinha pregado o tênis com Super Bond, com tudo assim, e não dava mais. Aí eu disse, que porra é essa que você tá fazendo? Que danada é isso? E eu não sabia. E ele, o seguinte, esse negócio dele, ele reclamava pra mim o seguinte, porque de tanto ele ter fez tanta da besteira, que ele, aí eu de alguma forma tentava incentivar ele para que ele levantasse a cabeça, porque de tanto pensar coisas negativas, desequilibradas, né, ele dizia, pô, eu só faço besteira. Eu digo, não, amigo, não é que você só faz besteira, é o seguinte, eu gostaria que você se encontrasse nesse negócio. Né, e minha cabeça, bicho, já estava naquele negócio de não saber mais o que fazer, eu não sabia que ele estava fazendo isso daí. Né, aí eu disse, Cid, o que a gente faz? Aí Cid disse para mim, vamos pro parque. Vai pedalar, vai correr, entendeu? E depois a gente vai pra piscina, né? Aí ele chegou pra mim e eu digo, olha, aí eu encontrei esse lá no portão lá de casa, aí eu não sabia, quando ele chegou de São Paulo, o que a gente ia fazer. Como ia fazer. Quando a gente conversou nós dois, a gente não sabia que ele ia chegar no ponto onde ele chegou, não. Era pra tirar ele da bebida, da droga, de tudo, entendeu? A ideia é essa daí. Porque ele, até uma certa época, ele ainda bebia muito. E eu dizia, pô, que danada que eu vou fazer com esse cara, não sei o que fazer com esse cara. Daí quando eu falei para Cid, vamos fazer o seguinte, vamos levar pra piscina. Ele chegou, pai, como é que você vai pagar esse negócio? Eu disse, não quero saber não, eu resolvo com o Cid. A preocupação dele era como é que eu ia pagar a Cid para ele ir pra piscina, vai fazer, não se preocupe não quero saber disso não. Eu quero saber com o Cid eu resolvo. Né? E o seguinte, aí ele disse, não, vamos levar pra piscina. Aí foi lá, começou com o Adriano e começou a nadar à noite. Aí ele disse, olha, a gente tem que arranjar uma bicicleta. E eu não tinha dinheiro pra comprar uma bicicleta na época. Aí entra seu Leão, eu disse, Leão, tu tem 4 bicicletas aí, arranja uma dessa pra mim? Aí ele arranjou a sapatilha, arranjou o capacete e arranjou a bicicleta, né? Aí
tá aqui, Lucas, começa aí. Aí começou de vara, a bicicleta tá, até hoje a gente não vende não, ela tá no mesmo canto. Compra outra, mas aquela dali não vende não. E aí Virou um amuleto. e ele começou. Aí nesse processo começou, teve uma corrida lá em Bananeiras, não, em Serra de São Pedra da Bento. Boca. A Pedra da Boca. Primeira corrida que esse camarada vai. Eu esqueci o tênis. A gente tava em São José, voltou. Olha, sai Chegou lá atrasado. Eu larguei ainda. E. os cachorros correram atrás dele. Correu atrás de mim, eu tive que correr mais rápido. Só teve episódio assim, ali na Pedra da Boca. Na outra vez a gente chegou atrasado Essa também. foi a sua primeira corrida? A essa da primeira Pedra da corrida, Boca? Primeira corrida. Assim, oficial. Você né? largou depois de todo mundo. E ainda chegou em Chegou em certo lugar. oitavo. Oitavo? Aí eu digo, ainda chegou em oitavo lugar. Os cachorros ajudaram, certo? E na outra foi o seguinte: a gente foi eu, ele, aí foi Adriano e Fagner. e Fagner, tudo no carro só, nós, né? Não, dá tempo. Aí dá tempo, não sei o que mais lá. Aí eu, rapaz, olha a hora, esse negócio tá errado, não sei o que mais lá. A gente chega na porteira Quando pra chega entrar. na porta, e aí vem Cid estirando os Não, braços. aí a gente só escuta a corneta. E o pessoal correndo. Aí Cid, desse jeito pra mim, eu disse. Aí eu meti, calça o tênis aqui, calça o tênis. Eu andei todos os quatro calça o tênis brigando. Bora, porra, bora, calça o tênis. Simbora, desce do carro e bora. Aí os quatro desceram na carreira, Adriano, Fagner e ele, fizeram carreira e aí foram embora. A gente ia participar, né? Ia participar os quatro. E eu tava lá só pra ir de apoio. Né? Aí meteu um grito nos caras, tá vendo? Não falei de olhar, porque eles tinham ido pra assistir, saber como é que ia ser a corrida e eu não tinha. Mas eu digo, rapaz, a gente tem que chegar um instante antes. Quando chegou na hora da largada, meu amigo, foi uma onda E assim você foi aos poucos começando a treinar de verdade. orientado. Isso. A treinar corrida, Isso. a treinar bicicleta e a treinar natação. Isso. Minha primeira planilha, você tinha mandado por um bloco de notas no Facebook, né? Não tinha nem o treinos ainda. Eu tenho ela guardada lá no computador ainda. A sua primeira planilha. Isso. Primeira semana. Você lembra que ano foi isso aí? Foi 2015. Isso. 2015. Eu acho. Digo, 8 anos se passaram. Lucas é hoje uma das principais realidades do triatlo aqui do estado. Como eu falei lá no iniciozinho do programa, ele fez o segundo full dele esse ano, fez o primeiro ano passado, e nesse ano, em Florianópolis, ele ficou em 12º geral Isso. e primeiro na categoria. Isso. Categoria 25 a 29. Né? 25 a 29. Ano que vem 8 muda a horas. categoria. Né? 8 horas e 57 de prova. Olha, fez um sub-9, 8 horas. Para quem faz Ironman sabe que é uma das marcas aí que separa os meninos dos adultos. O sub-9 no Iron Full. Fez 8 horas e 50 aí? 7. 8 horas e 57, é uma marca expressiva. 8 anos se passaram. Lucas é hoje a realidade que é e quer ser mais, tem potencial para ser mais, ele sabe disso, o pai sabe disso, o treinador sabe disso. E aí tem outra participação fundamental de Juarez na vida dele. Passada a fase mais difícil, hoje a fase é dar condições para que Lucas treine. E aí Juarez desenvolveu o Pão de Pai. Pão de Pai, isso. Projeto Pão de Pai. Dá uma entradinha no Instagram, é @Pão de Pai. E confere o trabalho do rapaz. Eu conheço porque eu já provei do pão dele, como do pão dele há muito tempo e é excelente. Mas foi a forma como ele encontrou para viabilizar financeiramente. Porque triatlo é um esporte caro. É um esporte custoso, vamos falar a verdade para isso. Isso. E Cid é o culpado desse negócio também, viu? Ele também é responsável por isso. Eu criei a receita do pão, né? E só fazia pra gente consumir em casa. Eu não fazia pra vender pra ninguém. E aí Pão caseiro. Aí não, eu quero também. Aí eu quero. ele passa lá em casa mais ou menos 1h da tarde com a fome danada. Aí eu peguei e disse: peraí, vou dar uns pães aqui pra você experimentar. Aí dei 2 pães a ele, né? Aí, quando ele chega em casa, ele passa a mensagem pra mim: Eu quero mais. pô, bicho, tem mais daquele pão? Eu digo: por quê? Ele disse: eu já comi os 2 de casa, da minha casa pra chegar na casa dele, e comi os 2 pães, né? Isso aí, ele morava em Tirol. Eu digo: como é que é, bicho? Rapaz, meu pão é muito gostoso, não sei o que lá. Faz esse pão vender. Rapaz, não Né, faz... quando ele começou a fazer aquele, fazia um pãozinho, um brioche assim, não sei o que, fazia um saco assim e entregava, né? A gente saía na natação ali do SESI mais ou menos 6h30, 7 horas. Aí às vezes ele deixava em casa, não sei o que, tem pão aqui. Pegava, levava. Aí quando chegava em casa, o saco vazio já. Digo, nesse negócio aí, o seguinte, a ideia não era vender pão, entendeu? Aí eu disse: Juarez, faz o pão, o pessoal vai gostar. Eu digo: sim, não vou vender pão, não, é trabalho pra caramba, mas vai ajudar. Aí comecei a fazer 10, 20, 30, aí foi aumentando, aí tem semana que a gente chega a 150 pães.
E aí o seguinte, aí ele foi ajudando no suporte que ele precisava para as coisas, entendeu? Isso. E aí dando força ali, que vai, veja aí que por etapa a gente vai chegando junto do que a gente pode, e tem dado uma força muito grande, cara, porque graças a Deus as pessoas estão satisfeitas com o produto que a gente está fazendo, a gente faz um trabalho bacana, né, e a aceitação tem sido muito grande. Né, e aí nesse negócio aí a gente vem ajudando ele, né, e é a história, sempre se no meio do caminho dizendo, amigo, faça que dá certo, eu digo, tá bom, eu vou fazer, entendeu? E recentemente agora a gente tá com a Flex, né? Eu e minha esposa, a gente tá fazendo aquelas barrinhas de carboidrato da Flex também, que tá ajudando, uma ajuda Tá grande. somando, né? Você vê, o triatlo é um esporte custoso, porque você precisa, além de custear mensalmente, todo o aporte que você precisa de locais de treino, de acessórios, as inscrições das provas são caríssimas. E não dá para participar de qualquer prova sem tirar o dinheiro do bolso, não. Vamos muito, não tem como. É uma das grandes dificuldades hoje do nosso estado é patrocínio. Verdade. As empresas são pouco sensíveis ou pouco alertas para isso, para investir em valores, potenciais valores. Olha, eu digo para você, Breno, o seguinte, se houvesse maturidade por parte das empresas de ver essa questão de divulgação através do esporte, é um mercado que se abre. Né? Eu digo para você o seguinte, com essa questão do pão, começou com uma margem pequena, ela cresceu. Então, do jeito que ela cresceu, outras também vão crescer. Entendeu? Depende de quem. De quem faz o trabalho, né? De quem realmente quer colocar a coisa para adiantar. E o esporte no estado está crescendo muito. A gente vê o seguinte, que as coisas estão caminhando num processo, mas falta muito o apoio das empresas para que elas se envolvam nesse projeto. E não é só o esporte em si, é o trabalho que o esporte faz resgatando vida, dando saúde, porque hoje o que é que as pessoas estão fazendo? Buscando qualidade de vida através do esporte, da prática esportiva. Quantas pessoas obesas nesse processo que buscam hoje atividade física? Né? Então falta a visão delas. A gente vê o seguinte, o que nós dois com minha esposa passamos juntos para estar vivendo essa experiência e hoje agradecendo a Deus. Tem gente que hoje pergunta, a tua vida tá boa? Eu digo, nunca esteve melhor, porque é aquelas coisas, você semeou e você está colhendo o que você semeou, mas é preciso que haja incentivo por parte das empresas. Você falou do SESI, falou aí da Meia do Sol, que tem esse trabalho bacana com relação ao esporte, mas é uma divulgação do SESC, tá? SESC e Meia do Sol. Então você vê o seguinte, que são duas empresas que estão envolvidas nesse processo só, tá? Então quantas nós temos no estado grande porte que poderiam fazer um trabalho bacana, melhor, que pudesse apoiar muitos atletas que estão aí numa condição muito necessária, mas não tem quem dê condição de fazer isso, né? Então, o próprio governo do estado também não se envolve com isso daí, tem a Secretaria do Meio Esporte, mas a gente não vê esse apoio, se você buscar aí na parte das escolas, você não encontra esse apoio que deveria. Quantos jovens estão na sociedade perdidos porque não encontram apoio? E você imagine se houvesse esse apoio, como seria diferente a coisa? É verdade, isso é alguma reclamação que é recorrente. Eu estou no jornalismo há 20 anos, e a gente sempre bateu nessa tecla, né, de quantos potenciais a gente teve em diversas modalidades, quantas jovens que a gente teve com um potencial incrível para crescer no esporte, para despontar, para tornar-se uma realidade, e pararam no meio do caminho pela falta de incentivo, pela falta de apoio, pela falta de patrocínio. O Lucas está na batalha, está tentando, está crescendo, porque ele conta com o apoio de amigos e apoio do pai. O Pão de Pai surgiu para isso. Verdade. E agora, com a empresa que ele e a esposa abriram também, é mais um suporte, é mais um incentivo, já que, infelizmente, ainda outras empresas não atentaram para esse fato. E a assessoria ACB Esporte, o que ela tem feito por ele, não só por ele, pelos outros também, que é o seguinte, eu vi ali na ACB uma família que abraça todos nós. Você que faz parte desse processo junto com a gente, você vê o seguinte, que a energia que flui naquele trabalho que é feito ali conjuntamente, tá, com os atletas junto, um incentivando o outro, você vê que é uma energia que alavanca você. A gente sabe que todo mundo tem problemas, todo mundo tem suas dificuldades na vida, mas ali naquele momento, você trabalha os hormônios, trabalha a mente, trabalha o corpo, e aí você sai com a cabeça
E o espírito também. Exatamente. O que acontece? O esporte faz com que você melhore a concentração, a autoestima, a perseverança, a vontade de querer vencer e mudar os parâmetros da tua jornada. Então, eu vi na assessoria que Cid colocou para todo mundo que está aí e quer realmente mudar os parâmetros da vida, você tem como ali. E tem um aconchego de todo mundo com relação a lhe incentivar a mudar. Então, você melhora tudo e muito a tua jornada. Agora, Lucas, participou recentemente do Iron de Floripa. Isso. E o que é que vem pela frente agora? Tô inscrito agora no do Atlon do Sol, que vai ter aqui, né, na base aérea, organizado pela Federação de Triatlo do RN. E depois eu vou para 70.3 de Maceió. E depois para o 70.3 de Fortaleza. O 70.3 de Maceió é agosto? Final de agosto. E Fortaleza é quando? É em novembro, eu só não me lembro a data exatamente. É em novembro. Para 2024, qual é a sua meta? Melhorar melhorar o 2020, o resultado. 2023. Vai para Floripa de novo? Pretendo. Quero, na verdade. Que, né, eu e Cid, a gente tinha traçado uns tempos e tudo mais, e eu queria fazer esse tempo que eu planejei esse ano, eu queria poder botar ele em prática próximo ano. Qual é o tempo planejado? Calma. Não pode divulgar ainda não? Não. Quer dizer que a meta vai ser mantida sob sigilo? Agora, o nosso tempo, o nosso programa já está quase se esgotando. Eu queria, Lucas, que você, se você pudesse resumir a participação do seu pai, é inegável na sua vida. Isso aí, Com certeza. não só a presença, mas a força que ele te passou e a parceria, o cuidado, o amor que ele teve por você ao longo desses anos. Mas se você pudesse agora falar especificamente sobre o que é que o esporte representa na sua vida hoje, o que é que você deve ao esporte? Minha vida. Eu devo minha vida a Rita. E a tudo o que me alavancou para estar nele hoje. Meu pai, a minha mãe, o meu irmão em si. Que muitas vezes ele falava de tipo, pô, vá pro basquete, ou então vá pro karatê, ou vá pra natação. E na época eu ficava, não, deixa pra lá. Ficava só dizendo, deixa pra lá. Não escutava muito isso, eu achava que era ladainha. E pra mim hoje, assim, desde pequeno, né, que eu tive esse contato, né, com o esporte, mas pra mim hoje, eu gostaria muito de ter começado antes, mas a história não pode ser reescrita. Mas pode ser refeita daqui para frente, né? Com certeza. O esporte te transformou. Totalmente. E você, Juarez, quando você olha para trás, vê o que viveu dentro de casa, com o Matheus, somente com o Lucas, tem essa percepção da transformação que foi feita na vida de vocês, do seu filho, na da sua família. E o grande instrumento para disso foi o esporte, foi a corrida, foi a natação, foi o triatlo. Perfeito. Olha, Breno, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar aqui. E para o pai, para a mãe, tá, que se encontra com o filho hoje num processo de desarmonia dentro de casa, não percam a esperança, lutem, determine, tá? Não esqueça de tudo, tem Deus, tem Jesus, tá? E tem uma coisa maravilhosa que Jesus deixou pra gente que chama-se amor. Se você ama o teu filho, lute por ele, não desista, tá? Porque eu sei o que eu vi a minha esposa passar, o que eu vi alguns amigos passarem comigo, tá certo? E a ajuda que eu tive de todos, mas nunca desista dos seus sonhos. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode reescrever a nossa jornada daqui para frente. E eu digo para você, eu quero crescer, eu quero fazer muita coisa ainda e quero ver esse camarada muito bem. Eu quero ver, né? Eu falo muito de Cid, tá? Por que eu falo dele? Porque é o seguinte, quem levanta um caído se levanta com ele. Quem derruba alguém cai junto. Então eu vejo ele levantando pessoas, levantando cabeças, entendeu? E mostrando que tem um futuro para todo mundo. Porque o sucesso depende daquilo que você faz. Tá? E as pessoas têm uma sociedade de querer mostrar muito mostre o ser, mostre a essência de cada um. Mostre o amor que cada um tem por aquilo que faz. Se realize na tua vida.
né? Então, eu deixo para os pais, para as mães que querem que teu filho saia da droga, que teu filho saia do mundo desequilibrado, mostra uma luz que chama-se Jesus, mostra a atividade física que ela mexe com o corpo, ela mexe com a mente da gente e muda todos os parâmetros. Não desista nunca. Não desista, porque se você desistir, você já perdeu. Entendeu? Então, é correr atrás. Não é fácil. Eu falo para você, não é fácil. O que eu vivi na minha vida com ele, com o irmão e com a minha esposa, eu não desejo para ninguém, porque não sei se a pessoa vai ter condições de passar por aquilo dali, de ver, né? Você usou um termo que eu quero aproveitar esse gancho para finalizar o programa com esse termo: correr atrás. Correr, nadar, pedalar, enfim, o esporte salva. O esporte transforma vidas, e esse podcast aqui, esse programa aqui, tem essa missão de passar informação, mas contar histórias também. Histórias como essa história muito bonita desses dois, pai e filho, que vocês acabaram de ouvir, que foram salvos e transformados pelo esporte. Tiveram anjos que ajudaram, mas foi o esporte o grande instrumento, o grande caminho que os levou a ser quem são hoje. E a você, obrigado pela audiência. Nos vemos. Obrigado demais pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like agora no vídeo, para ver se você não deu ainda ao longo do vídeo, mas dê o like aí no vídeo, dê o seu joinha, siga o canal da Rádio 96 FM no YouTube. Já temos quase 170 mil inscritos. E nos vemos na próxima terça-feira. Valeu!